Olá, olá! Primeiramente, boa noite aos nossos alunos e professores que estão aqui conosco participando ao vivo da gravação da Escola Bíblica Dominical. E fica aí um convite para você, se você quer participar, toda quarta-feira às 20 horas, a gente faz essa chamada pelo Google Meet. Você tem que fazer parte de um dos grupos nossos do WhatsApp, é só mandar nos comentários aqui, eu quero fazer parte, que a gente manda o link para você participar desse grupo. E aí, você estará conosco ao vivo, não só participando, mas podendo esclarecer as suas dúvidas também, fazer seus comentários. Estarei abençoando a nossa aula. Essa aula vai ao vivo, aliás, vai ah, lançada, é lançada ao vivo não, né? Ela é lançada no domingo às 8h45, então um bom dia para você que está acompanhando a estreia dessa aula neste domingo, e um olá para você que está aí acompanhando em outro dia, outro horário da semana, estudando a Bíblia conosco também. Se você está aqui em São Paulo, está aqui na Zona Leste, vem estudar a Bíblia conosco todo domingo às 9 horas da manhã, ali na Igreja Batista de Vila Matilde, tá bom? As redes sociais estão aqui na descrição. Não esquece de deixar seu like, sua curtida, compartilhar nas suas redes sociais, né? Aquele recadinho de sempre. Vamos dar início aqui, queridos. Nós vamos para a segunda parte da nossa aula. A semana passada estudamos a lição de número 14. O título da lição, você está vendo aí na descrição do vídeo, A Fé, Sua Natureza e Seus Heróis. Só que aí você está vendo agora parte 2. Por quê? Estudamos o capítulo 11 e fizemos aí um longo detalhamento do capítulo 11, mas não deu para estudar tudo. Realmente são 40 versículos, a gente quer trabalhar quase que personagem a personagem que são citados aqui, ou pelo menos um grupo de personagens que são citados aqui, para observar aspectos da fé. Para isso, eu quero recapitular com você algumas coisas. Vou pedir a um dos alunos que leia para mim o texto-chave dessa lição. Leia para mim Hebreus 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abre tua Bíblia aí, você que está acompanhando conosco, né? Fique com a Bíblia aberta. E um dos alunos aqui, por favor, ou professor, leia para mim. Mas não demora, meu povo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Muito bem. Ah, o objetivo nosso desta aula é o mesmo da semana passada, que é entender o que é a fé, conhecer a grande nuvem de testemunhas do passado, cuja fé serve de exemplo para os cristãos hoje. Eu quero dar aqui uma introdução, aliás, só uma palhinha da aula na semana que vem, que vai ser ministrado pelo pastor Salovim. O que é essa tal grande nuvem de testemunhas? Então, se você abre a sua Bíblia, você já está com ela aberta aí, né? Então, você vai ali no capítulo 12 de Hebreus. Então, você tem aí Hebreus 11, semana que vem a gente vai abordar ali uma parte do capítulo de número 12. O versículo 1 nos diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Uma coisa interessante, a Bíblia ela não é desconectada, pelo contrário. Ah, Ao estudarem a Bíblia a fundo, inclusive nossa estrutura literária, a Bíblia ela é o livro no mundo que tem o maior número de conexões. Eu perdi o número exato, mas eu sei que são mais de 63 mil conexões em todos os seus livros e cartas, tá? Eu sei que são mais do que 63 mil, mas eu não lembro os quebrados, né? E é justamente isso que você vai entender na semana que vem. Ele está falando, olha, você que está rodeado por esta tão grande nuvem de testemunhas, mas que nuvem é essa? Ou que testemunhas são essas tão grandes assim? É justamente o capítulo 11, o versículo 1 é a introdução, do versículo 1 do capítulo 12 é a introdução que vai ser falada à frente, mas ele está citando tudo que a gente acabou de estudar. Por isso que a gente está estudando tão a fundo o capítulo 11, para entender, semana que vem a gente vai colocar em prática todos esses aspectos da fé, como isso impacta a nossa vida hoje. Mas hoje a gente ainda vai dar uma palhinha em tudo isso daí. Vamos relembrar aqui o conceito de fé pela Bíblia. Se você pesquisar no dicionário, você vai ter vários conceitos, tanto conceito jurídico, conceito teológico, dependendo da corrente teológica que foi dado, conceito de senso comum, quem sabe até você vai conseguir a origem da palavra, alguma coisa assim, etimologia da palavra.
Mas, quando a gente fala de fé na Bíblia, eu preciso pensar, eu preciso entender qual é a definição do autor da fé. A Bíblia nos descreve ali em Hebreus 12 que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Então eu preciso ouvir do próprio Deus o que ele define como fé. E a gente viu justamente no versículo 1, nos é dito que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção dos fatos que não vemos. Se a gente vai para outra linguagem na Bíblia, a nova tradução na linguagem de hoje, né, outra versão, ele diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. Então, essa é a definição de fé que o próprio Deus coloca para nós. A fé, ela não é um simples acreditar, ela não é uma mera crença. A fé é convicção, a fé é certeza. Certeza do que se espera, do que ainda não aconteceu, e convicção de que alguém está atuando ainda que eu não veja. Então, essa é a definição básica de fé. E outro aspecto está no versículo 6. Lê para mim, Hebreus 11, 6. Pode ler. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Veja, Deus determina a forma como você vai se relacionar, ou o meio de relacionamento com Deus. Por exemplo, quando você, não sei se você conhece gente que namorou, que namora à distância. Eu conheço um casal muito próximo de mim que namorou à distância, né? Na verdade, eu conheço mais de um casal, pelo jeito é moda na minha família, né? Os meus avós namoraram à distância, os meus pais namoraram à distância, e naquela época o namoro era por carta, né? Então, os meus avós, meu avô tem as cartas que eles trocaram ali, todas as cartas que eles trocaram, os meus pais, aliás, a minha mãe tem as cartas também, não tem, não? É o senhor que tem, pai. Então, o pastor Salovi Júnior tem as cartas que trocou ali com a minha mãe, e foi a forma com que eles estabeleceram, assim, olha, nesse período que a gente estiver longe, a gente vai se relacionar dessa forma. Pastor Salovi Júnior, já chegaram a trocar alguns telefonemas também, ou era só carta? Ah, falamos algumas vezes a despeito dela trabalhar na Telesp, ela estava na mesa o tempo todo e era muito difícil, aí eu tinha que ficar no orelhão aguardando ela telefonar. E de vez em quando ela esquecia e me deixava plantado no orelhão, ó. Entendeu? Pois é, gente, os tempos eram outros mesmo. Mas perceba que os relacionamentos, a forma de relacionamento, ela é determinada pela pessoa ou pelas pessoas que querem se relacionar. Então, algumas vão dizer, olha, a gente só vai se relacionar pelo WhatsApp, só por telefone, só por videochamada, ou a gente só vai se relacionar presencial. Não vem com esse negócio de ficar mandando mensagem, querendo fazer videoconferência, não. A gente só vai conversar quando estivermos na frente a frente. E Deus determina um meio de relacionamento com ele. O meio de relacionamento com ele não é ainda não é face a face. Moisés pediu para ver o próprio Deus face a face, e Deus disse: ninguém pode ver a minha face e sobreviver. Deus é santo, e a sua santidade nos fulminaria, a gente não conseguiria estar diante de Deus neste corpo. Mas um dia, como o apóstolo Paulo nos diz ali em 1 Coríntios capítulo 13, um dia o veremos face a face. Também João, se eu não me engano, 1 João capítulo 3 também nos diz, nós um dia veremos ele face a face. Até lá, o relacionamento é por meio da fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa, em primeiro lugar, crer que ele existe. Se você não crê de fato na existência de Deus, se você não crê de fato que Deus age por meio da fé, que é a segunda parte, que recompensa aqueles que o buscam, então você não tem como se relacionar com Deus. Não tem outra forma. Você não vai descobrir o WhatsApp dele. Você não vai. E isso também é maravilhoso, tá, gente? Sabe por quê? Eu, pastor cristiano, esta Igreja Batista de Vila Matilde, não são um meio de relacionamento com Deus. Só existe, a gente aprendeu na carta aos Hebreus, aprendeu na lição, nas nossas reflexões do domingo passado, nas mensagens do domingo passado, só existe um mediador. O meio é a fé, o mediador é Cristo. O que são os pastores? O que é a igreja? São aqueles que te ensinam a como se relacionar com Deus. São aqueles que te ajudam a como se relacionar com Deus. Nós somos os amigos do teu amigo. E às vezes precisa falar, olha, teu amigo gosta de ser chamado dessa forma, teu amigo gosta de se relacionar dessa forma, mas é teu amigo também, tá? Ele quer ir falar direto com você. Essa é a base para a nossa aula de hoje. Então, nós vamos dar continuidade. Se você perdeu, tem aqui a playlist Carta aos Hebreus, Escola Bíblica, Carta aos Hebreus, e você vai achar lá a lição de número 14 nessa playlist, e aí você pode ver a primeira parte dessa lição, tá? Eu vou ver aqui, eu acho que eu consigo também deixar o link desta lição de número 14 aqui na descrição, tá? Então, se eu conseguir, coloquei aí para você, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos começar, então, falando sobre outros exemplos de fé. Então, recapitulando, nós falamos da fé do período antes do dilúvio. Então, falamos de Abel, falamos de Enoque, falamos de Noé. Noé é aquele que atravessa o dilúvio, então, e principalmente é manifestado a fé dele ali, a escrita do autor dessa carta coloca antes do dilúvio. Aí nós temos os patriarcas pós período diluviano, então, Abraão, Isaac e Jacó. E aí nós temos, e também ele coloca das 12 tribos, que é José, também é mencionado lá. E aí nós vamos direto agora para um outro personagem que viveu 400 anos depois de José. Então leia para mim Hebreus capítulo 11, dos versículos 23 a 29. Hebreus 11, do 23 ao 29. Pode ler. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonrar a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Vai até o 29. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tornasse os filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Muito bem, então você vai ter aqui agora este próximo personagem, já não é um dos patriarcas, é um dos membros das 12 tribos, é aquele que pertence à tribo de Levi, e é um dos profetas, há 2 profetas que são tidos como os mais importantes de todo Israel.
O primeiro é Moisés, o segundo é Elias. E quando se menciona Moisés e Elias, está se mencionando a lei e os profetas. Então é como se Moisés, que foi por meio de Moisés que Deus deu toda a lei ao povo de Israel, e Elias representa todos os profetas que foram enviados por Deus logo depois de Moisés. E ainda assim, Elias não foi na sequência de Moisés, não. Quando você vai lendo a Bíblia, você vai ver que ele vai vir bem à frente, já no período do reino de Israel dividido. Mas são esses dois personagens, por isso que Moisés está aqui. E aí ele começa a dar alguns destaques. Querido, sempre nesse capítulo 11, sempre quando você for estudar, presta atenção naquilo que se repete. Aliás, a Bíblia ela tem essa estrutura de estudo para nos auxiliar. Sempre que você quer estudar a Bíblia, quer perceber alguma coisa, o que será que está de importante nesse capítulo? O que será que é de importante nesta carta, neste livro da Bíblia? Percebam palavras que se repetem constantemente, 2 ou 3 vezes, e aqui várias vezes, que é o pela fé. O capítulo 11 tem o propósito de nos ensinar o exercício da fé. Então, a gente já aprendeu o que é fé. A gente já entendeu o conceito de que é fé, só que agora o capítulo quer nos mostrar como é que as pessoas do Antigo Testamento, ou como o texto vai nos dizer de duas formas, os antigos ou as testemunhas, a grande nuvem de testemunhas, como é que eles exercitaram a fé. E isso é uma grande dica para nós, isso na verdade é um grande caminho para nós, por isso que essas histórias estão aqui, e estão sendo relembradas, inclusive. Então, o primeiro ponto que ele diz, pela fé, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Pergunta aqui para os alunos, ó, vocês já ficam com o dedo no microfone aí, tá? Pergunta para os alunos aqui. O autor está se referindo, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 23, está se referindo à fé de quem? A fé de Moisés ou a fé de outra pessoa? A fé de Joquebede, a mãe. A fé de Joquebede e do pai também. O pai não é mencionado. A Cláudia mandou aqui, ó, fé de outras pessoas. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto importante aqui, ó, para você que é geração anterior. Alguns são gerações anteriores que estão conosco aqui, né? Seja você pai, mãe, seja você um tio, seja você avô, pastor, não sou nada disso aí, mas você já é uma geração à frente. Então, seja você que já é 1, 2, 3, 5 gerações à frente, meu avô, o pastor Pedro, meu avô tem 98 anos, o pastor Pedro tem 100 anos, eles já estão 5 gerações aí à frente de algumas pessoas, né? Meu avô, inclusive, que se tornou trisavô agora no mês de fevereiro, né, dona Emilce? Foi isso mesmo? Isso. Meu avô se tornou trisavô. Perceba que a tua fé, ela não é um elemento individual só seu. Entenda muito bem isso. A tua fé carrega, inspira, instrui outras pessoas. Ela não é, nós estamos na Igreja de Cristo, nós pertencemos ao corpo de Cristo, à família de Cristo. A cristão não vive sozinho, o cristão não vive isolado. E ele está dizendo aqui, olha, a fé de Moisés foi formada pela fé dos pais de Moisés. Quando você lê a história, eu recomendo que você leia depois Êxodo capítulo 2, tá? Não pode ler o 1, mas especificamente o 2, ele vai mostrar a postura do pai, da mãe e da irmã de Moisés. Moisés, que sendo colocado nas águas, como foi colocado, foi dada a informação aqui, né, e essa historinha é conhecido não só por cristãos, mas por boa parte do mundo, por causa dos filmes, por causa dos desenhos e tudo mais que passam no cinema e na televisão, mas Moisés, ele tem a oportunidade de ser instruído pela sua mãe na sua infância. Ele permanece na sua primeira infância com a sua mãe, sendo amamentado por Joquebede. Né? O pai de Moisés, ninguém fala acho que não fala o nome dele, não. Só fala que ele é um levita. Ele é da tribo de Levi. Me deu um branco aqui. Eu li hoje esse capítulo, mas me deu um branco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem o nome dele.
ou se coitado, até pode ser que tenha um nome a gente não lembrou. Não, um homem da tribo de Levi. Não tem o nome do pai de Moisés, não, só tem o da mãe mesmo. Ah, bem, mas perceba isso. O primeiro aspecto da tua fé é que ela passa às próximas gerações. E, queridos, a minha fé, ela tem sido formada pelas gerações anteriores, não só pelos meus pais, não só pelos meus avós. Eu, quando estou preparando algumas mensagens, alguns esboços de sermão, eu gosto de colocar ilustrações e são histórias de vida de outras pessoas. Inclusive, eu prefiro muitas vezes colocar história de outra pessoa do que da minha própria. E aí a Rebeca me pergunta, né? Minha filha mais velha gosta de acompanhar esse preparo de sermão, de mensagem, e ela vem me perguntar, pai, mas como é que você conhece tantas histórias? Eu falei, filha, em primeiro lugar, papai conversa com muita gente. E converso com muita gente mais velha do que eu. Isso eu quero estimular você, que é um cristão. Conversa com cristãos mais velhos que você, de preferência, no mínimo 10 anos. Mas quer um negócio bom mesmo? 50 anos, isso é bom. Entendeu? 50, 40, 50 anos aí é bom, porque aí você vai ter experiência de vida mesmo, experiência de fé. E a tua fé vai sendo fortalecida pelas histórias dos outros, pelo que Deus fez na vida do outro. Para você primeiro entender que é sim o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Então, agora, você que pode estar na postura dos pais, na postura da geração anterior, entenda isso. A tua fé forma a fé de outras pessoas. Então, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Foram os pais que confiaram no Senhor. Foram os pais que entenderam que aquele menino era diferente. E aí, também agora, ele passa, e realmente é um pulo do capítulo 2, já vai direto para a vida adulta, de Êxodo capítulo 2 para o capítulo 3. Mas agora, perceba que pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Essa recusa, obrigado. Tem ali, viu? Obrigado, pastor Salovim. Tem realmente quando a gente vai falar sobre genealogia de Moisés, aí vem o nome do pai. O nome do pai de Moisés é Amrão. Tem mesmo. Quando você vai pegar a lista de genealogia, vai falando mais para frente, quando for falar da família de Moisés e de Arão. Né, foi falar dos clãs dos levitas, e aí é que vem o clã de Gerson, dos gersonitas, por exemplo, aí eles vão falar do avô, né. Então, obrigado, pastor Salovim. Então, pronto, o pai de Moisés não é um anônimo, tá? É Amrão e Joquebede, são esses dois aí. Mas, perceba aqui, Moisés, a Bíblia não mostra Moisés dizendo ali para o faraó, ou para sua mãe adotiva, eu não quero mais estas coisas. É uma postura. Moisés, ele sai ali do palácio, da sua vida no palácio, e ele percebe como os hebreus, o seu povo, como eles eram maltratados. E aí ele vê vou chamar de soldado, né, mas é como se fosse um capataz de escravos ali maltratando um hebreu, e ele vai lá, ele não gosta daquilo, ele vai lá e mata aquele egípcio que estava chicoteando, que estava maltratando aquele hebreu. Nessa postura, ele está recusando, porque ele sabe qual era a consequência, tanto que ele foge. No dia seguinte, ele é acusado pelos próprios hebreus de ter matado esse egípcio, e aí ele fala, olha, se descobrirem, já descobriram, vão me matar. E o próprio, depois, um versículo seguinte, é dito que realmente o faraó, então, queria matar Moisés pelo que ele havia feito. Então, Moisés, com a sua postura, ele recusa. Ele poderia ter deixado quieto. Ele poderia não ter feito nada. Por isso que ele está dizendo, olha, pela fé. E por que é pela fé? Moisés confiou nos cuidados do Deus dos seus antepassados, do Deus dos seus pais.
Inclusive, alguém que sabe que só estava vivo pela fé dos seus pais, pelo relacionamento que esses pais tinham com Deus. E olha, vou te dizer, um relacionamento muito mais difícil do que é hoje. Hoje, você entrega a sua vida a Jesus, você tem o Espírito Santo habitando em você. Naquela época, o Espírito Santo estava sobre algumas pessoas. Inclusive, em descrição ali sobre o Espírito Santo estar sobre alguém, o primeiro que recebe essa afirmação ali no Antigo Testamento, nos primeiros livros, é o próprio Moisés. Tá? Então, hoje a gente está até numa condição muito melhor de exercício de fé. E aqui ele está nos dizendo, olha, ele preferiu pela fé recusar aquilo que o mundo lhe oferecia para fazer aquilo que Deus desejava. Ele recusou o desfrutar dos prazeres de um príncipe, do príncipe do Egito, um dos príncipes do Egito. Prefiro fazer aquilo que Deus deseja que eu faça. Você vê que interessante, ele diz, por amor de Cristo, considerou a desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito. Isso aqui é maravilhoso, porque o que é mais rico, o que é mais caro para você? E para Moisés, o que foi mais rico, mais caro foi ser desonrado pela sua família adotiva, porque de fato ele contemplava uma riqueza maior, uma recompensa diferente, que é o que é dito no final aqui do versículo 26. Eu estou em Hebreus 11, 26. Esse é um aspecto da fé. Isso você já viu na lição passada, isso você continuará vendo. Você, pela fé, nunca está olhando para o presente, para o momento, vivendo para este presente, vivendo para este momento. O que eu quero dizer com isso? Tudo na minha vida depende deste momento. Tudo na minha vida depende desta decisão. Tudo na minha vida está dependendo se eu vou perder isso aqui. Quem anda pela fé não tem os seus olhos fitos nessa condição, neste momento, neste agora. Quem anda pela fé tem os seus olhos focados, tem a sua mente focada em Jesus Cristo. É isso que Paulo vai falar em Filipenses capítulo 3. Ele é o alvo, ele é o seu objetivo, ele é o seu alvo. E, nossa, mas espera aí, como assim Moisés, por amor de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior? Moisés está há anos, de milhares ali de anos de diferença de Jesus. Como assim ele considerou Cristo? Se você for observar em Deuteronômio, capítulo de número 18, Moisés, quando está se despedindo do povo de Israel, ali a partir do versículo 13 até o 22, ele vai dizer, Deus enviará um profeta semelhante a mim. Quando ele enviar, ouçam. Quem não o fizer será excluído da comunidade de Israel. E aí você vai ver no Novo Testamento o apóstolo Pedro falando de um novo Israel. Então, aquele que não pertence, aquele que não escuta, não ouviu a Cristo, não pertence ainda ao povo de Deus. Né? Então, Moisés ele está fazendo menção à sua recompensa maior. E é interessante. O que é a sua recompensa maior? São as mansões celestiais. São as ruas de ouro. É a árvore da vida. Não, sua recompensa maior é Cristo. Se você for olhar para os autores do Novo Testamento, o tempo todo eles estão declarando Cristo, a sua recompensa maior, e não é diferente aqui. Moisés já esperava o Messias. Mas vamos seguir. Pela fé, deixa eu ver que horas são. A gente ainda está na metade, não está nem na metade da aula. Pela fé, ele sai do Egito.
Então, por que que isso aqui também é importante? Porque é, de novo, igualzinho a Abraão, ele troca o certo pelo duvidoso. Ah, mas que isso, eles eram escravos, eles estavam sofrendo ali com os açoites. Mas pelo menos tinha alguma coisa, né? Agora, os próprios hebreus no deserto falaram, nós estávamos sentados a panelas de carne. Em momento algum fala que eles sentaram nisso daí, mas era alguma certeza, tinha uma terra, tinha uma casa, tinha um lugar para eles ficarem. E veja que interessante, é dito que pela fé ele via aquele que é invisível. Então Moisés viu o Deus invisível? Não. Viu pelos olhos da fé. Aqui é uma expressão para dizer, ele creu. Caminhou pelo que creu. E ainda, antes dessa saída, o versículo 28 nos diz que pela fé celebrou a Páscoa. Mas como assim? É uma festa. Essa festa era para simbolizar o que ia acontecer no dia, naquela noite. Ele cria que Deus mandou, vocês vão celebrar a Páscoa desse jeito. Eu vou enviar o meu anjo da morte, que ele vai matar todo o primogênito, seja um ser humano, seja um animal do Egito. E todo aquele que estiver dentro das casas, que estão com seu umbral aspergido pelo sangue, todos estes serão salvos, todos estes terão a vida preservada. E aí Moisés manda um povo inteiro fazer uma coisa da qual eles nunca viram, da qual eles nunca ouviram falar, e todo mundo obedece. Todo mundo, todos os do Egito, do povo hebreu, obedecem, fazem ali aquilo que é dito, e à noite, no escurecer ali, o anjo da morte, ele passa, e aí você já sabe o restante da história. Isso é um exercício da fé. Eles fizeram antes que acontecesse, simplesmente o que Deus disse, vai acontecer. E aí a pergunta para nós é, o que você tem feito quando Deus diz, haja dessa forma, faça dessa forma, viva dessa forma, antes que aconteça? Porque depois aí não é mais fé. Até porque também passou e você já perdeu a oportunidade. Então essa é uma reflexão que vem para nós. E aí ele continua mostrando ali o caminhar da fé de Moisés e como ele levou esse povo a caminhar pela fé. Isso é uma coisa importante também para você entender. Você não só ensina as pessoas, como pessoas vão andar com você pela fé. Você pode se tornar um referencial. Então é assim, eu me relaciono com Deus igual a Emilce se relaciona, igual Cláudia, igual a Enedina, Miguel, Neliane, Salovi. E aí esse povo vai aprendendo com você até que já possa andar com as próprias pernas, como uma criança pequena aprende com os pais, até que consegue dar os seus próprios passos sozinha. E nesse caso não é sozinha, é os passos com Deus. E aí ele está dizendo, olha, pela fé, o povo, agora já não é mais Moisés. O povo atravessou o mar vermelho como terra seca. Eu ouvi recentemente alguns pesquisadores, arqueólogos, dizendo que a uma certa altura ali do Mar Vermelho, onde ele é menos fundo, porque não tem um mais raso quando você fala da travessia ali, é uma profundidade menor, cerca ali de 100 metros, que foram encontrados rodas de carros de guerra, de bigas, no fundo do mar. Então, uma palhinha do que aconteceu não sei, acho que foram 3.500 anos atrás, alguma coisa assim, 3.600, não tenho a datação exata desse período aqui. Eu agora não tenho, mas você consegue localizar isso na internet. Mas perceba como a fé transforma a vida de um povo. E, querido, você não precisa orar para atravessar o Rio Tietê aqui em São Paulo, para parar a corrida, a córrego do Rio Tietê, não.
Mas, às vezes, você precisa mobilizar uma multidão de pessoas para fazer algo que Deus está chamando você a fazer. Como, por exemplo, algumas senhoras que na sua comunidade, ali, comunidade pobre, comunidade carente, o que a gente antigamente chamava de favela, consegue alimentar diariamente a todas as crianças daquela comunidade, movida pela fé que move outras pessoas. Então você atravessa mar de gente, você atravessa selva de pedra, você atravessa corações de pedra por meio da fé. Perceba como o exercício da fé ele é fundamental para a vida do cristão, e sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos sair um pouco de Moisés? Mas antes de sair, eu quero saber se algum aluno quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida. Vou entender o silêncio como não. Ok, vamos aqui observar outros heróis da fé. Vamos observar dois. Um que não está citado aqui, e outra que está citada, mas fazem parte do mesmo episódio. Leia para mim, Hebreus capítulo 11, versículos 30 e 31. Pode ler. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Vamos ver o conhecimento de história dos nossos alunos aqui. Qual era o método? Vamos observar aqui, ó. A gente está falando do período de Jericó, tá? Então, é mais ou menos aí esses 3.500 anos atrás. Qual era o método de você conquistar uma cidade murada? Tinha alguns métodos. Abre aí o teu microfone e me dá algum exemplo. Se ninguém souber, você só faz não, assim, eu não sei. Atear fogo aos portões, porque eram de madeira. Mas como é que você chega se os flecheiros estão em cima, dando flechado o tempo todo, estão jogando piche quente, piche aquecido em cima do portão? Como é que você chega lá para atear fogo? Estratégias de guerra. A senhora não me ajudou, não. Tem duas formas básicas, tá? Uma muito difícil, mas foi utilizado algumas vezes, que era você fazer rampas de acesso, elas vão subindo ali, só que isso era complicado por causa dos flecheiros, né? Então e era uma estratégia muito demorada. A outra também era demorada, mas tinha uma forma, era o cerco. Você cercava a cidade, ninguém entra, ninguém sai, você mata todo mundo de fome. É uma estratégia difícil, mas isso, inclusive, é uma estratégia que caminhou da antiguidade até a Idade Média, tá? Isso foi uma estratégia muito comum em vários exércitos, quando a cidade ela tinha muralhas intransponíveis. Essa era a estratégia comum. Gente, o personagem que está oculto aqui, que demonstra a fé... Diga, irmão Miguel, pode falar. Existia um processo, mais ou menos nessa época, há 3.500 anos atrás, que era o ariete, né? As pessoas derrubavam a porta, se tivesse um exército muito forte, derrubava a porta, transportava aquele ariete num tipo de carroça rudimentar da época e balançava o ariete assim e ia batendo. Sabe por que o ariete não funcionava em algumas cidades? De novo, por causa dessa questão, porque o ariete, ele, a princípio, o simples é um tronco de madeira que eles vão lá, seguram e vão batendo. Mas tinham os flecheiros, tinham o piche. Então, eles faziam, às vezes, uma casinha, né, que evitava as flechas, só que o pessoal jogava piche e tacava fogo. Então, era muito difícil você avançar sobre uma cidade que era altamente grandes muralhas altas, com flecheiros, então eram tentativas que demoravam muito para dar certo. Por isso que a maior parte das estratégias era de cerco mesmo. Uma outra fazia rampa mesmo, eu conheci alguns exemplos da história, né? Diga, meu irmão. Esse negócio de
e derrubar fogo de cima, isso aí veio até o ano 1300, mais ou menos, aonde eles, acho que até mais, até 1700, mais ou menos, aonde eles vinham pelas muralhas para defender os castelos e derrubava piche quente de cima de quem estava embaixo, para poder sobreviver, né? Foi estratégia de guerra por milênios, né? Por milênios. Mas o que é doido nessa história? Se você não conhece a história de Jericó, do ataque, da vitória de Jericó, Moisés já era morto, Josué ouve o plano da parte de Deus. E ele explica o plano para o povo de Israel. E o povo de Israel obedece. E o plano é, durante 7 dias vocês vão dar uma volta, todo dia, uma volta. E vão embora. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Ao final da 7ª volta, as trombetas vão tocar e vocês vão gritar. E Deus vai nos dar a vitória. Foi isso que ele disse. Ele não disse que ia acontecer, porque Deus também não tinha dito que ia acontecer. E depois que eles tocaram, e depois que eles gritaram, a muralha ruiu e caiu. Alguns até buscam algumas evidências científicas sobre a questão da vibração, da frequência do som, em relação às pedras e tudo mais, mas, gente, não tem uma explicação científica sólida. O texto explica? É pela fé. E agora, o parênteses dessa história é maravilhoso, que vem uma mulher aleatória, uma mulher estrangeira prostituta. O suficiente para ser uma pessoa excluída socialmente, principalmente da história. O Antigo Testamento conta a história do povo de Israel. Uma estrangeira, uma mulher não tinha valor naquela época, não tinha o mesmo valor de um homem. Uma mulher que é estrangeira e ainda é prostituta, não tinha valor algum. E a Bíblia destaca essa mulher como exemplo de fé. E realmente é dita, olha, ela ela acolheu os espiões ali e correndo o seu risco de vida. O rei da cidade de Jericó sabia que ela tinha acolhido os espiões, tá? Não era um negócio secreto. Ele manda esses caras embora que eles são os espiões, né? E ela, então, acolhe. Só que aí, eu quero que você entenda a fé de Raabe. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Josué 2, de 9 a 11. Eu vou fazer essa leitura. Diz assim, que é a fala de Raabe, tá? E lhes disse, presta atenção nisso, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os reis dos amorreus que aniquilaram. Quando souberam disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Isso aqui é a fala de Raabe, gente. Isso aqui é a mais pura expressão de fé, porque ela não viu nada disso. Ela ouviu e creu. E o que Jesus diz a Tomé, cerca de 1.500, 1.600 anos depois desse episódio? Tomé, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Você sabe quem se tornou Raabe? Raabe, ela é salva ali, ela fica em segurança, ela e sua família. Ela é acolhida, ela e sua família são acolhidas por Israel. Ela se casa com alguém ali. Você sabe onde ela está no registro genealógico? Genealógico? Não sei como é que fala isso. Na genealogia de quem ela está? Jesus.
Raabe está na genealogia de Jesus. Genealógico. Obrigado, Cláudia. É assim que fala, viu? Então perceba e de novo, é a aplicação do versículo 6 de Hebreus 11. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ela buscou o Senhor e foi recompensada nisso. Além do que a sua fé colocou a ela. Ela simplesmente estava buscando o salvamento da sua vida e de sua família. E Deus colocou ela na descendência, na genealogia de Jesus. Entre os ancestrais de Jesus. Então, perceba como o exercício da fé, de fato, ele é marcante nas nossas vidas e ele é que deve guiar e motivar as nossas vidas. Mas vamos um pouquinho mais? Volte ali para Hebreus 11. Eu vou pedir a alguém que leia para mim. Hebreus 11, versículo 32 até o 35, mas o 35 eu quero só até a primeira parte, que vai falar ali, tiveram de volta os seus mortos, tá? É o que a gente chama do 35, a parte A, tá bom? Então pode ler. Hebreus 11, do 32 ao 35, só metade do 35 só. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Muito bem. Pode até ir, Miliane, obrigado. Muito bem. Como que é o exercício da fé que nos conduz às vitórias? Então agora ele começa a falar, que mais direi? Gente, ele está dizendo, gente, tem tantos exemplos de fé, não cabe aqui não. Ele gastou ali, para nós hoje, né, a Bíblia é dividida em versículos, naquela época não era não, ele gastou 31 versículos para falar só de alguns, homens e mulheres, e aí agora ele fala, não, mas tem mais gente. E aí ele começa a citar os juízes, então ele cita Gideão, ele cita Baraque, ele cita Sansão, cita Jefté. Né? Ele cita um rei, que é Davi, ele cita o último juiz, e sacerdote e profeta, o último juiz é Samuel, mas ele também é sacerdote, também é profeta, ali no seu exercício, né, e ele começa a citar os outros profetas. E aí aqui, essa hora, eu combinei que ia fazer esse momento. Então, eu quero agora os alunos aí, espertos no seu microfone, eu quero participação rápida, hein? Cita aqui para mim, não precisa ser só desses daqui, pode ser de qualquer um do Antigo Testamento. Cita aqui para mim, alguns homens ou mulheres que conquistaram reinos no Antigo Testamento pela fé. Esse tá fácil, gente, pelo amor de Deus, tá escrito. Olha, Daniel, por exemplo, ele chegou a ser o principal auxiliar do rei lá pela fé. Mas eu quero conquista de reino. A irmã Nedina falou um. Davi, exato. Davi derrota os filisteus, Davi vai derrotar os povos que estão ao redor ali, que estão atacando Israel. E ali, por que a gente fala, inclusive, pela fé? Filisteus, por exemplo. Por que os filisteus eram um povo menor? Se você olhar no mapa, eles são aqueles que, hoje, se você conhece ali a faixa de Gaza, os filisteus ocupavam aquela parte. Inclusive, é uma cidade daquela época. Gaza tem esse nome porque é uma cidade daquela época que se chamava Gaza. Tá? Não é o mesmo povo que está lá. Os árabes não são filisteus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O povo filisteu, ele foi aniquilado. Ele não existe mais. Os filisteus, por que eles eram tão temidos? Porque eles tinham atravessado a era do ferro, aliás, a era do bronze, eles estavam na era do ferro.
E os israelitas estavam na era do bronze. Uma espada de bronze contra uma espada de ferro, a espada de bronze quebrava, perdia. Então eles tinham tecnologia militar superior. Davi estava em desvantagem, e pela fé ele conquistou reinos. Pela fé, me cita um outro personagem do Antigo Testamento, pela fé praticou a justiça. Esther, excelente. Muito obrigado, Cláudia. Esther pratica a justiça, pratica aquilo que é certo ali, salva o seu povo de uma execução em massa ali no reino persa, durante o domínio do reino persa, né? Alcançaram, me cita um que alcançou o cumprimento de promessas. Pode ser até os mesmos, tá, gente? Não tem problema, não. Eu vou dar uma colher de chá para vocês. Davi, perfeito. Davi, ele foi prometido a ele que não faltaria herdeiro no trono de Israel, descendente dele no trono de Israel, e até hoje está lá, é Jesus Cristo. Né? Aqui tá fácil, né? Fecharam a boca de leões, só tem um que a gente sabe. Daniel, perfeito. Apagaram o poder do fogo, aqui também 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora eu quero os nomes deles em hebraico. Belsazar. Errou. Vai, irmã Enedina, o nome em hebraico deles. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é o nome babilônico. Eu quero o nome hebraico. Quem lembra? Azarias, Misael e falta um, Ananias. Tá? Então, esses 3 aí entraram, apagaram o poder do fogo. Não é que eles foram bombeiros, não. O fogo não teve poder sobre eles, né? Eles entraram na fornalha de fogo ardente. Escaparam ao fio da espada. Cita um personagem, tem um aí facinho. Escapou várias vezes de lança. Tem um aí que vocês já falaram. Davi, da lança de Saul, da espada de Absalão. Davi escapou de várias espadas. Do rei dos filisteus também, me fugiu agora o nome dele. Davi, da fraqueza tiraram força. Gideão. Gideão, Sansão, de fato. E Sansão é uma coisa que... Não, mas Sansão era forte. Leia o texto bíblico sobre Sansão, você vai ver que a descrição é: o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão, e aí ele demonstrava grande força. Tá? Mas sempre é pensar nesses que estavam em desvantagem completa. Gideão é um deles, né? Aí, ó, Cláudio tá falando, hoje estava falando de Sansão com meu primo. Então, tem super-herói na Bíblia, viu, gente? Tem The Flash também, depois um dia você pesquisa. Mas é Elias. Elias é o The Flash da Bíblia. Depois você pesquisa a história. Muito bem. Puseram exércitos estrangeiros em fuga. Tem um que tem a ver com cegueira, além de Gideão. Tem uma que tem a ver com um cara sozinho. Eliseu ora e o exército do Senhor cega todo o exército sírio, que era o grande povo daquela época, né? Muito bem. E aqui, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Tem 2 histórias mais conhecidas no Antigo Testamento com 2 profetas que já foram citados. Quais são? Foi a a Maria. viúva de Sarepta, Viúva de Sarepta, que foi com qual profeta? Eliseu, e a viúva também que Elias ressuscitou seu filho, só que eu não lembro de qual cidade que ela era. A gente depois dá uma pesquisadinha aí para mim. Né? Mas são os 2 mais famosos ali do Antigo Testamento. Ou seja, queridos, as grandes vitórias, as vitórias impossíveis, elas só vêm pela fé.
A vitória sobre o pecado vem pela fé em Cristo Jesus, já começa por aí. Mas as grandes batalhas da vida, as grandes lutas da vida, quando a gente anda com Cristo, ela só vem pela fé. A tisbita, é isso mesmo. O tisbita é o povo, não lembro se a cidade é Tisbe, mas deve ser por aí, que é a viúva a viúva que Elias atendeu. Ela é esposa do tisbita, se eu não me engano. Ou viúva do tisbita, alguma coisa assim. Então, perceba isso, a gente tem que ter isso daí. Tá certo, é por aí mesmo. Eu sei que ela é dessa região. Obrigado, Cláudia. Vocês viram que hoje eu tô bem agora, eu tô bem munido aqui dos meus pesquisadores, os universitários estão me ajudando aí. Se você olhar aqui, eu tenho umas 2, 3 telas aqui, eu tenho um tablet na minha frente, computador aqui, outra tela aqui, mas não dá para eu fazer essas coisas enquanto estou conversando com os irmãos. Mas as verdadeiras vitórias só vêm pela fé. Jesus, quando está conversando com o jovem rico, e ao terminar a conversa com esse jovem, ele diz, dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus. E os discípulos falam, Senhor, se é assim, então, quem pode ser salvo? E entenda a pergunta deles, porque eles entendiam que uma pessoa rica era uma pessoa abençoada por Deus, era uma pessoa que estava fazendo tudo certo. E aquele menino, inclusive, aquele jovem, ele estava fazendo tudo certo na concepção dele e socialmente em tudo que ele estava fazendo, porque ele diz que ele guardava todos os mandamentos desde a infância, e Jesus não recrimina, dizendo, você está mentindo. Não, ele fala, muito bem, você faz isso mesmo. Mas uma coisa lhe falta. Então, os discípulos ouviram aquela história e falaram, mas esse menino, ele é abençoado por Deus, porque ele é rico, ele obedece, e ele não vai ser salvo. E a resposta de Jesus aos discípulos é, o que para os homens é impossível, para Deus todas as coisas são possíveis. A caminhada com Deus é pela fé, e as vitórias em Cristo só são pela fé. E vou te dizer, Deus não vai colocar desafios possíveis na tua vida. Porque se ele colocar desafios possíveis na tua vida e você resolver, você vai falar, eu me garanto. Era o que o jovem rico estava tentando fazer. Como é que eu me garanto para ser salvo? Jesus vai dizer, é pela fé. Então, Deus sempre vai colocar desafios na sua vida que só serão pela fé, para você caminhar com Ele. E para você entender qual é a natureza do relacionamento com Ele. Mas nem só de vitórias vive aquele que caminha pela fé. Agora, eu vou pedir para ler a segunda parte do versículo 35, então, 35b, até o 37. Hebreus 11, segunda parte, 35 até o 37. Pode ler. Tem gente com o microfone aberto aí. Não espera não, gente. Já vai abrir, se ele já abriu, já pode ler. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Só até o 37, tá certo, é isso mesmo. Agora, de novo, vamos pegar aqui alguns personagens bíblicos que você vê, a gente citou eles como vitoriosos, mas perceba que eles estarão também entre os derrotados em alguns aspectos. Então, recusaram-se a ser libertados,
enfrentaram zombarias e açoites. Alguém se lembra de um profeta que passou por tudo isso? Conhecido alguns, eu não gosto dessa fama dele não, mas alguns chamam ele de profeta chorão. Na verdade, é uma interpretação errada, inclusive, de um livro que se atribui a ele. Jeremias. Jeremias. Jeremias, ele não, e não é só com Jeremias. Todos os profetas do período do reino dividido passaram por grandes provações, porque a maioria das vezes os reis a quem eles profetizavam eram opositores, e a profecia, na maioria das vezes, era contra aquele rei. E eles iam lá e davam profecia. Jeremias foi um desses. Jeremias ainda, você teve vários falsos profetas dizendo contrários a ele, e ele não recusou, ele não ele não tirou a sua mensagem, ele não mudou a sua mensagem, ele continuou anunciando e eles pediam uma nova mensagem, Deus ia lá e confirmava aquilo que havia falado antes através de Jeremias, e ele permaneceu preso até a invasão ali de Jerusalém, até a conquista de Jerusalém. Então, esse é um deles. Ah, outro aqui, né, acorrentado e colocado na prisão é Daniel. Daniel é lançado à cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram amarrados, também lançados ali, né? O cerrado ao meio, alguns dizem que foi Isaías, mas não tem é uma referência arqueológica de pesquisa, não tem ali. Postos à prova, todos eles foram. Mortos ao fio da espada, Jesus vai descrever quando olha para Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Então, vários profetas andaram errantes, né? Eu citei um aqui, não me veio outro à mente, né? Mas Isaías andou 3 anos pelo deserto, ah, amando do próprio Deus, ilustrando ali o exílio que o povo de Judá iria passar 150 anos depois, né, para que eles mudassem a atitude deles naquela época, naquele período, e não fizeram, não fizeram. Então, uma coisa que você tem que ter em mente, andar com Cristo pela fé não é alcançar todas as vitórias e todos os triunfos. Vitória na Bíblia, querido, é cumprir a vontade de Deus. Então não quer dizer que todos os seus inimigos serão postos debaixo dos seus pés. Deus concedia a vitória ao seu povo quando era ali de sua vontade, porque ele estava fazendo alguma coisa, ou ele faria alguma coisa. Mas você pode dizer, mas pastor, porque eu creio em Deus, mas ele não salvou o meu parente. Mas eu não fui curado disso. Mas eu eu fui humilhado nessa situação, diante de pessoas que eram zombadoras, diante de pessoas que, inclusive, não só não criam em Deus, como não respeitavam a fé. A Bíblia não está dizendo ali, e aí até você pode questionar o versículo 6, mas Deus não vai me recompensar? Sim. Não exatamente com aquilo que você quer. Ele vai recompensar devolvendo, dando, manifestando a você a vontade dele. E nem sempre vai ser da forma que você espera. Vou dar um exemplo muito grande. A gente falou aqui muito sobre Moisés. Moisés não entrou na Terra Prometida. E ele pediu para Deus 3 vezes. E Deus chegou como um pai agora rigoroso, disse, basta, não vai pedir mais não. Eu já disse não, e não peça novamente. Ele pôde contemplar a terra da qual o povo ia entrar. E uma coisa que você tem que entender é que caminhar pela fé é justamente entender que Deus está agindo
que, como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem, mas você não vai ver a vitória pela vontade dele, mas sim, cortou aqui um pedacinho, mas sim o que precisamos, né? Foi o que a Cláudia escreveu aqui. Exato. Se você pensar que sempre foi triunfante, então olhe para a vida de todos os apóstolos. Quem terminou de maneira triunfal? Governando, vencendo, prosperando materialmente. Os 12. Eu não sei vocês, eu não me comparo com nenhum dos 12, não estou nem perto. Desejo ter a mesma submissão a Cristo que eles tiveram, mas ainda estou bem longe. E eles que viveram pela fé, ninguém terminou bem, gente. Então, esse é um aspecto também. Porque, como foi dito na lição passada, nos textos passados, e também até foi citado aqui mais de uma vez, eles não andavam olhando para as recompensas desta vida. E eu recomendo que você também não faça. Não guie a tua fé pelas vitórias momentâneas de agora. Se Deus lhe fez um milagre, entenda que ele quer sinalizar alguma coisa sobre a sua vontade naquele momento. Não foi simplesmente porque você pediu. Ele respondeu a tua fé querendo mostrar alguma coisa. E na Bíblia, os milagres, eles todos apontam para Cristo. Todos eles apontam para a glória de Deus. Então, se ele fez algum milagre na tua vida, é porque ele será glorificado de alguma forma e não você. Tome cuidado para não dizer, Deus fez isso, porque eu aquilo, porque eu, entendeu? Tome muito cuidado com essa expressão, porque inclusive isso derruba a fé de outras pessoas. Poxa, mas eu tive a fé igual de fulano, por que que Deus fez para ele e não fez para mim? Deus está querendo sinalizar alguma coisa a respeito de Cristo na vida, na tua vida ou na vida da pessoa a quem ele fez isso. Tá? Então entenda como Deus age com o seu poder sobrenatural. Mas também a gente tem que ter em mente isso. A nossa recompensa maior, a nossa recompensa final não é aqui. E por não ser aqui, o nosso exercício de fé, a nossa vida de fé também não está focada aqui. De novo, olhando à frente aquilo que não se pode ver, mas que você tem convicção que vai receber. Caminhando aqui para o final, o versículo 38 vai nos dizer aqui: o mundo não era digno deles. Estou lendo o Hebreus 11, 38. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Aí ele vai dizer uma coisa muito impressionante sobre estes heróis da fé. A expressão digno, aqui no texto, no hebraico, uma das formas de se expressar é alguém que mereceu algo de valor, alguém que tem valor, que foi valorizado. O mundo não era digno de seu valor. O mundo, ele não caminha pela fé. O mundo caminha pelo que ele vê. E pessoas que não caminham pela fé, pessoas que não caminham, quando andam com pessoas que caminham, essas pessoas que não caminham pela fé, que só caminham pela vista, nunca entenderão o valor da fé e o valor de alguém que caminha pela fé. São direções completamente opostas. Por isso que ele está dizendo, o mundo não era digno deles. Vocês não entendem o valor dessas pessoas. Porque vocês não conhecem esse valor. Então, entenda isso também. Você vai ter estátuas de grandes conquistadores, grandes políticos, grandes artistas. Você não tem
uma estátua reconhecendo o grande Moisés. E é interessante que o povo que recebe a sua lei entende isso, né? Então, o povo de Israel, que até hoje existe, não tem uma estátua de Moisés para eles, porque eles entenderam que tudo aquilo veio do Senhor. Eles entenderam o valor deste homem e como Deus trabalhou através deles. Então, quando é dito o mundo não é digno destas pessoas, é porque o mundo não entende o valor da fé. E nunca vai entender, a menos que creia, a menos que viva pela fé. Terminando, queridos, concluindo essa lição no versículo 39 e versículo 40. Lê para mim, por favor. Hebreus 11, 39 e 40. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Esses dois versículos concluem não só a nossa lição, mas todo o nosso entendimento. Perceba, todos eles receberam bom testemunho. A gente viu na lição passada que a expressão bom testemunho é aprovação de Deus. Não era a aprovação das pessoas daquele momento ou de outras pessoas no futuro. Todos eles foram aprovados por Deus por meio de sua fé. Só que nenhum deles recebeu de fato o que lhe havia sido prometido, que não seria recebido naquele momento. Literalmente a expressão o que é seu está guardado, é Deus falando para nós. E aqui ele coloca a gente nessa história. Porque ele diz, Deus havia planejado algo melhor para nós. Não só para os antigos, não só para os heróis da fé. Deus planejou algo melhor para você. E aí ele convida você, então, a participar. Ele convida você, então, a viver de uma maneira diferente pela fé. Para que você possa caminhar como esses homens e mulheres caminharam. Para que você faça parte desta galeria também. E para que as suas atitudes sejam diferentes. Mas eu vou parar por aqui. Eu quero que você esteja conosco na aula que vem. Na aula que vem, a gente vai observar aí com o pastor Salve Júnior, à luz de Hebreus capítulo 12, como as nossas atitudes devem ser diferentes a partir desta fé que nos foi apresentada em Hebreus capítulo 11. Obrigado pela presença de todos os alunos nesta quarta-feira, foi muito bom, muito abençoador ter todos aqui conosco. Obrigado por você que está participando conosco aí pelo YouTube também, que Deus abençoe sua vida e esperamos você na próxima aula. Grande abraço, Deus abençoe. Nós que agradecemos, pastor Cristiano. Os ensinamentos são muito preciosos. Amém. Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa Boa noite, noite. queridos. Boa noite.